existe um mar que eu não vou atravessar nessa vida. Nenhum obstáculo vai me bloquear minha saída. Se um dia morrendo de medo fugi, fui embora, desprezei minha vida inteira, só sabe quem chora. Até despertar o melhor em mim e poder novamente ser feliz. Existe um lugar que eu te encontrei, onde a minha voz te chamou outra vez. Me senti tão forte, com as tuas palavras dizendo assim: que se eu andei perdido na escuridão, hoje a minha alma recebeu perdão. Fez da minha vida um novo começo, onde era o meu fim. Não existe um mar que eu não vá atravessar nessa vida. Nenhum obstáculo vai me bloquear a saída. Se um dia morrendo de medo fugi, fui embora, desprezei minha vida inteira, só sabe quem chora. Até despertar o melhor em mim e poder novamente ser feliz. Existe um lugar que eu te encontrei, onde a minha voz te chamou outra vez. Me senti tão forte, com as tuas palavras dizendo assim: que se eu andei perdido na escuridão, hoje a minha alma recebeu perdão. Fez da minha vida um novo começo, onde era o meu fim. Existe um lugar que eu te encontrei, onde a minha voz te chamou outra vez. Me senti tão forte, com as tuas palavras dizendo assim: que se eu andei perdido na escuridão, hoje a minha alma recebeu perdão. Fez da minha vida um novo começo, onde era o meu fim. Obrigado. Gostaria de convidar o Gustavo, meu segunda voz aqui, parceiro, para fazermos então a nossa próxima canção. Por favor, Grandeza Infinita. Criaste a natureza, toda essa pureza saiu do mais belo pincel.
razão desse mundo, sou filho, sou fruto, pintado num grande painel, sendo o espaço todo estrelado de cores diversas assim. Vejo sistemas, planetas inteiros girando pertinho de mim. Não posso ser filho único dentro da imensidão. Devo ser um pinguinho de tinta, faço parte da arte do amor. A grandeza infinita, traçada nas linhas sem fim, a vida me dá certeza de que Deus cria dentro de mim. A grandeza infinita, traçada nas linhas sem fim, a vida me dá certeza de que Deus cria dentro de mim. Não posso ser filho único dentro da imensidão. Devo ser um pinguinho de tinta, faço parte da arte do amor. A grandeza infinita, traçada nas linhas sem fim, a vida me dá certeza de que Deus cria dentro de mim. A grandeza infinita, traçada nas linhas sem fim, a vida me dá certeza de que Deus cria dentro de mim, de que Deus cria dentro de mim, de que Deus cria dentro de mim. Amigos, muita paz, que o Senhor Jesus nos envolva. Nós vamos conversar um pouco hoje a respeito da lei de causa e efeito, esperanças e consolações. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec foi organizar a sequência de abordagens, ele iniciou justamente com a mensagem de Jesus, quando veio nos mostrar que não veio destruir a lei nem os profetas. Nós estamos partindo desse item porque é justamente no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos encontrar a lei divina, né, e a lei civil. A lei civil, que no momento não nos interessa, porque é a lei que Moisés organizou para governar o povo rebelde, que de alguma forma éramos nós, lá para trás. Né? Mas nós vamos pegar justamente a lei divina, que é por excelência aquela que rege a vida em todos os cantos do universo. E ele pegou a citação de Mateus, onde Jesus diz assim: não pensais que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei seja perfeitamente cumprido, enquanto reste o único iota e único ponto.
está em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 18. Por que é que nós pegamos essa fala do Cristo? Porque nós somos espíritos que evoluímos na Terra. E nenhum de nós conquistará a felicidade ou se libertará do cativeiro das reencarnações em mundos mais grosseiros enquanto não tivermos uma compreensão dessa lei que Jesus disse que não veio destruir. O que nós vamos estudar hoje na lei de causa e efeito, ela permeia toda a vida em todos os cantos do universo, porque é ela que faz, não é, aquele gerenciamento das nossas ações enquanto espírito, né? Das nossas intenções, dos nossos valores, do nosso comportamento. Na sequência do Decálogo, o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito, da casa da servidão. O segundo mandamento: não pronuncieis o santo nome de Deus em vão. Esses dois primeiros mandamentos, Deus dirige-se à sua criatura, falando para ela que ele existe, quem é ele e que nível de tratamento, de relação deve haver da sua criatura para com o seu Criador. O terceiro mandamento é: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Por quê? Porque na jornada evolutiva, cumprindo a lei de progresso dentro da lei de trabalho, nós precisamos pausar as nossas necessidades materiais para que, no mínimo, um dia na semana, busquemos conhecer, nos interessar e desenvolver uma relação mais íntima com Deus e a lei que rege a vida. No quarto mandamento está: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. É no quarto mandamento que entra a lei de sociedade. E é justamente dentro da sociedade que nós formamos em todas as épocas da nossa jornada evolutiva que nós fomos exercitando o livre-arbítrio que Deus nos deu, não é? Expandindo a nossa inteligência, porque nós somos seres inteligentes, e de alguma forma fomos acumulando experiências. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta. Kardec lhe pergunta se todos os espíritos necessariamente precisam passar pela feira do mal. E os espíritos responderam que não, pela feira do mal não, da ignorância. Por quê? Porque o mal não foi criado por Deus. O mal é produto da nossa rebeldia. Mas nessa jornada evolutiva que compreende a nossa caminhada para Deus, nós precisamos dessa dualidade para que nós possamos, de alguma forma, exercitando esse uso do livre-arbítrio, aprimorar, né, aperfeiçoar a nossa condição de espírito. Então, existem leis que regem a vida, às quais nós estamos subordinados, né? Essa dualidade universal do alto, do baixo, da luz e da sombra, do erro e do acerto, são partes das nossas necessidades e experiências enquanto nós estamos consolidando essa intimidade com Deus e suas leis. Nós sabemos que a cada ação nossa compreende uma reação. No livro Ação e Reação, do André Luiz, através da mediunidade do Chico Xavier, tem um capítulo que ele vai nos falar belamente das dores que nós precisamos aprender a lidar com elas nessa jornada evolutiva. No capítulo 19 do livro Ação e Reação, nós vamos encontrar o instrutor André Luiz conversando sobre sanções e auxílios, né? E é dentro desse capítulo que o instrutor André Luiz vai conversar e vai explicar, né, que nós não fomos criados para sofrer, mas pela nossa imaturidade, pela nossa inabilidade na aplicação do livre-arbítrio, nós nos comprometemos uns com os outros, mas acima de tudo nos comprometemos conosco mesmo, com a nossa consciência. E precisamos enfrentar experiências mais drásticas, né? Onde a dor é o mecanismo que vai nos auxiliar nessa libertação. André Luiz ele vai falar para nós da dor evolução, da dor expiação e da dor auxílio. Essa dor evolução é aquela que está em toda a natureza. A semente para germinar e brotar e crescer e florescer, atendendo à sua especificação, ela passa por essa dor evolução, que não é dor como nós compreendemos, mas é a crise, o dilacerar da casquinha, de onde o germe vai sair e a planta vai crescer.
Os animais passam por essas situações, né? Os animais, eles têm sofrimentos físicos, ele tem raiva, ele tem aftose, ele tem pneumonia. Nos animais também, a dor é evolução. Em nós, a dor é expiação. Por quê? Porque somos aquelas criaturas inabilitadas ainda no exercício do livre-arbítrio, nos comprometemos moralmente e desrespeitando as leis. A lei divina e as leis da sociedade que nós somos organizando. A dor auxílio, que André Luiz vai narrar aqui para nós, são aquelas dores que vêm para nos auxiliar a burilar, né? A dar um bom aproveitamento a experiências que a encarnação nos traz. Nós sabemos, por exemplo, que existem pessoas que, enquanto encarnadas, desenvolvem determinadas patologias, determinadas enfermidades, por consequência de haver lesado pelo espírito em encarnações anteriores. Quando arbitraram mal, quando agiram de forma egoísta, orgulhosa, quando feriram e feriram-se, né? Mas a dor auxílio também nós vamos encontrar naquelas situações que a vida nos traz, que nos faz parar. Suponhamos, uma criatura que está vivendo no ímpeto de cólera, de impulsividade, que não para refletir e termina infartando. Com aquele infarto é um pit stop para que ele possa refletir a quanto está levando a vida até aquele momento. Nesses casos assim, André vai nos esclarecer, né, que seria o tipo de dor auxílio. Mas nós vamos ainda refletir com Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, quando ele vai falar que enviaria o Consolador e que esse Consolador ficaria eternamente conosco, não é? E nos falaria de coisas que ele havia dito e nós havíamos esquecido, e nos revelaria outras tantas. E aí nós vamos compreender por que é que Jesus, quando ele vai prometer o Consolador, ele deixa essa palavra aqui para nosso estudo e reflexão. Olha só. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Por quê? Porque sem uma doutrina esclarecedora que nos mostre nossa responsabilidade de filho no cumprimento dos nossos deveres, mostrando que esse Pai bondoso, amoroso e justo nos permite lidar com a crise, com a adversidade, com sofrimentos e dores, não para nos massacrar, mas para que nós possamos desenvolver a divindade em nós, não é? Que nós somos a boa semente da boa árvore. Durante muitos séculos agimos como se fôssemos corpos ambulantes, como se fosse só, lembra a música do Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. Esse ser físico que sofre transformações até a decrepitude. Aí vem Jesus nos convidando a compreender um Pai celestial, não é? O que caracteriza o Pai é o acolhimento. O que nos caracteriza o Pai é essa dignidade de amparo ao Filho. E Jesus, quando nos promete que enviaria o Consolador, ele vem nos mostrar que dentro da lei de causa e efeito, quando Jesus nos diz a cada um segundo suas obras, aquilo ainda ficou meio que nublado para o entendimento da grande massa, da grande maioria. Aí vem a doutrina espírita nos esclarecer a respeito das coisas e nos ensinar outras, nos falando a respeito dessas obras que nós vamos desenvolvendo e que nós vamos nos comprometendo, e mais tarde, quando nos encontramos idosos, sobrecarregados, enfermos, achamos que fomos deserdados da sorte, né? E tivemos um Pai que não soube cuidar de nós. Uma das coisas que a doutrina espírita nos esclarece quando vem mostrar a lei de causa e efeito é que não existe sorte nem azar. Cada um de nós é herdeiro de si mesmo. É um desafio para a criatura lidar com as próprias mazelas, sabendo que não é o outro responsável por essa mazela. Por isso que Jesus, quando ele vem falar para nós que não veio destruir a lei nem os profetas, ele diz que a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí ele enxuga o decálogo nos 4 primeiros mandamentos, nos 4 primeiros pontos de reflexão, né? Então, o outro não pode ser responsabilizado pela minha tristeza, pela minha dor, pela minha decepção,
pela minha enfermidade, pelo meu insucesso, pela minha infelicidade. No livro dos Espíritos, quando Kardec foi organizar a parte terceira das leis morais, ele termina essas leis morais justamente com uma lei que é a lei de justiça, de amor e caridade. Ele inicia o terceiro livro do Livro dos Espíritos, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai compreender justamente o Evangelho, explicando a lei divina e natural. A lei divina e natural tem uma relação íntima com a lei de causa e efeito, que rege todo o universo. Ele vai falar da lei de adoração, né, que tem coerência lá com o primeiro e segundo mandamento do Decálogo. Vai falar da lei de trabalho, que tem uma coerência direta justamente com santificar o dia de sábado. Porque Jesus aqui, quando ele permite que venha o Consolador nos explicar a respeito do trabalho, ele diz que trabalho é toda ocupação útil. Então ele não está falando só do trabalho para dignificar o pão. Ele está falando do trabalho, que é o exercício do livre-arbítrio e a aplicação da inteligência, do espírito imortal que nós somos. Né? Depois ele começa a falar das leis que têm a ver direto com a nossa vida material e a vida de relação em sociedade. A lei de reprodução. Nós estamos vestindo o corpo de carne para justamente cooperar com Deus na perpetuação da espécie. A espécie humana é aquela que está mais ajustada porque consegue o livre-arbítrio com conotações morais, né? Porque nós vamos ver que nos outros reinos não existe livre-arbítrio. No reino animal, nós vamos ver que o animalzinho começa a exercitar a liberdade de escolha entre o patinho de ração e o osso. Mas é a nível material, para a conservação do seu corpinho, é instinto de sobrevivência. Livre-arbítrio com conotações morais, só o homem, só o ser espiritual que nós somos. E a lei de reprodução, ela tem que ser vivida e respeitada por nós. São os cuidados com o corpo, a dignidade do corpo. Como é que eu vou respeitar o corpo do meu semelhante se eu não respeito o meu? Depois vem a lei de conservação, que é justamente aplicar o livre-arbítrio da inteligência de uma forma a que venha dar dignidade para que a nossa vida material ela não seja uma vida rebaixada como se nós fôssemos animais. E as nossas lutas passam porque nós não nos percebemos espíritos. Nós nos sentimos corpos e queremos nos reproduzir sem respeitar a lei do corpo do outro, do meu corpo. Nós queremos a lei de conservação, distinto, a minha parte primeiro e o outro, se sobrar alguma coisa, depois do 10º lugar. A lei de destruição, que faz parte da lei de progresso, porque ela é a lei de renovação. É a lei da... nós precisamos quase que todos os dias desconstruir algo em nós, né? Para que um tijolo novo, que tem pertenência à edificação do homem novo, ocupe o lugar em nossa existência de espíritos. Aí vem a lei de sociedade. A lei de sociedade que nos convida a nos organizar socialmente, né? Selecionando orientações de dignidade, de respeito. Aí nós vamos encontrar as leis do trânsito, as leis que garantem o atendimento às pessoas idosas, né? As leis de sociedade, elas têm tudo a ver com a lei civil de Moisés. Elas variam de nação para nação, mas no contexto da evolução do espírito, ele precisa se exercitar, organizando leis cada vez mais sóbrias, mais objetivas, mais dignas e mais justas. Aí vem a lei do progresso. Essa lei do progresso ninguém consegue frear. Porque também, como na condição de uma lei natural, é a lei divina. A nossa rebeldia faz com que a gente fique empacando. O espírito não retrograda, ele estaciona. Mas chega uma hora que a dor e o sofrimento vêm e nos impulsionam para que possamos cumprir a nossa jornada de filho de Deus. Como é que nós vamos atender às solicitações de um pai que deseja a nossa iluminação se nós não aprendemos a fazer luz interior? Então, a lei do progresso, o sofrimento é colocado como parte dessa lei de progresso para nos auxiliar a sair da acomodação, da inércia, da preguiça. A lei de igualdade, nos mostrando que com todo conhecimento, com toda intelectualidade, com toda aparente soberania material,
intimamente somos todos iguais e dignos dos mesmos valores e oportunidades. Eu estou pegando todos esses itens das leis naturais, porque justamente no mecanismo, na aplicação dessas leis, é que nós vamos conquistar a maturidade e responsabilidade para a aplicação da lei de ação e reação de uma forma mais feliz em nossa jornada. Depois ele vai falar da lei de liberdade, né? Que tem aquela situação direta com o nosso livre-arbítrio. Um livre-arbítrio que é o único bem que é nosso verdadeiramente, que ninguém jamais consegue nos roubar. O Pai nos deu o livre-arbítrio, só Ele consegue atuar com o próprio mecanismo da lei, cessear o nosso livre-arbítrio quando nós aplicamos mal a nossa inteligência e começamos a rolar a escada abaixo, num campo de falta de moral, falta de respeito, quando o egoísmo e o orgulho nos faz o algoz do irmão, sabe? Agindo de uma maneira que sem freio. Quando nós vamos falar dessa lei de liberdade, que chega uma hora que essa liberdade é cerceada, podemos tomar, por exemplo, o espírito Jesus Gonçalves, que foi o rei Alarico I e agiu, sabe, de uma forma brutal, um bárbaro, né? Depois ele tem a oportunidade de reencarnar novamente e ele retorna ainda como Alarico II, com o poder ao alcance dele. E ele não consegue ajustar-se. Esse espírito ele tem uma sucessão de encarnações que ficam meio que no anonimato e mais tarde reencarna na França, na condição do cardeal Richelieu, também com poder. A cada canetada do Richelieu, muitos eram colocados em martírio, sofrimento e morte, né? E Richelieu, ele sai do corpo apresentando umas manchas na pele que a medicina da época não sabia dizer exatamente o que se tratava. Quando nós vamos conhecer aqui no Brasil a história desse espírito, tem o livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, e ele vai narrar, né? Richelieu, quando desencarna daquele jeito, já era a lepra aflorando no corpo dele, porque era a vida, era a lei de liberdade sendo cerceada por conta do mau uso do livre-arbítrio. E ele ia ser privado, né, dos recursos que até então estiveram ao alcance dele e não foram bem aplicados. Esse espírito, depois daquela condição de Richelieu, mais tarde reencarna no Brasil como Jesus Gonçalves e apresenta a hanseníase. Ele é segregado socialmente e vai morar na colônia de hansenianos em Pirapitingui, um homem muito inteligente, extremamente intelectualizado e rebelde. Não acreditava em Deus, recusava-se a compreender um Deus que permitia que crianças tivessem o mesmo mal que ele. A hanseníase inflorou na vida dele e já era adulto, então ele dizia que eu, alguém que usei muito mal a minha liberdade, venha parar num hospital desse nível, eu compreendo. Agora uma criança reencarnar já com esse mal, que era considerado lepra mesmo, né? Na época não havia nenhuma censura em pronunciar esse nome. Hoje, se você chamar alguém de leproso, você é enquadrado judicialmente, porque a lei ampara os hansenianos nesse sentido. E aí, o Jesus, sofrendo lá na colônia de Pirapitingui, tem um momento que ele fica observando o movimento dos espíritos. E a sobrinha de uma companheira dele, num processo obsessivo, quando ela estava mediunizada, quem tentasse segurar ela jogava longe. E chamam o pessoal do centro espírita para atender com o passe e água fluidificada. E quando o rapaz vem, abre o evangelho, lê uma página, aplica o passe da água, a garota se acalma. Aquilo chama a atenção de Jesus. A partir daí ele começa a ficar mais atento para o movimento da doutrina espírita dentro da colônia. Um certo dia, num momento de dor muito exacerbada, ele lembra da água fluidificada e fala: se Deus existe, e se Jesus é aquilo que os espíritas falam, que coloque o remédio nessa água para minimizar minha dor, porque a medicação não estava corrigindo mais. E quando ele toma o último gole, a dor desapareceu. É aí que aquele espírito começa a render-se a essa lei de amor que rege o universo, né? Deus, ele tem leis que nos corrigem, que freiam a nossa liberdade, que até nos castigam, mas não como punição. Nos castiga, nos fazendo frear para rever o nosso objetivo na Terra. Quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. E sobre quais regras devemos nos submeter. Depois nós vamos encontrar justamente aquela que nós procurávamos, a lei de justiça, de amor e caridade.
essa lei de justiça, de amor e caridade tem relação direta com a lei de causa e efeito. É nisso que compreendemos Jesus, a cada um segundo suas obras. Nós somos o nosso primeiro algoz, nós somos a nossa primeira vítima. Aqueles que sofrem por conta do nosso mau uso do livre-arbítrio, estão dentro também de uma lei de causa e efeito, o que não justifica que imputemos sofrimento a ninguém. Mas ninguém enfrenta o desmando do outro se não tiver ali uma proposta educativa. Deus não permitiria jamais que ficássemos à deriva ao sabor do orgulho e do egoísmo uns dos outros, sem uma utilidade no bem. Deus só permite que nós arbitremos mal o nosso livre-arbítrio, se dali puder redundar um bem. Como falávamos no início, o mal não tem origem em Deus, ele é a boa árvore e nós somos a boa semente. O mal é produto da nossa rebeldia. O mal é produto do mau uso do nosso livre-arbítrio. Quando nós vamos, através do sofrimento, das dores, aprendendo a lidar com responsabilidade em nossas escolhas, naturalmente nós vamos encontrando paz interior. E aí compreendemos porque Jesus, o seu projeto encarnatório na Terra, ele pautou todo no objetivo de nos ensinar a construção da nossa felicidade. Jesus, quando nos vem falar das bem-aventuranças, ele vem nos lembrar que a primeira coisa que nós precisamos desenvolver para lidar com o uso do livre-arbítrio de forma saudável, causando de uma forma feliz, para ter um efeito salutar, agindo de uma forma ajustada, para que a reação da vida em nossa direção também não seja de uma forma mutiladora, mas de uma forma confortadora e acolhedora, nós precisamos saber escolher com maturidade, com responsabilidade e amor. E essa lei de justiça, amor e caridade, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai falar do homem de bem. O homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que ele vivencia, está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos. Nós vamos ver o que é que ele nos diz aqui. Só um minutinho, estava tudo marcado. É sempre assim, nós marcamos tudo, Olha só, o homem de bem, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Aí nós vamos entender porque que Allan Kardec, quando foi organizar a terceira parte do Livro dos Espíritos, ele colocou a lei de justiça, de amor e caridade como sendo a última lei moral, porque é ela que é uma síntese de todas as outras. Mas, didaticamente, ele desenvolveu todas as outras para que nós fôssemos aprendendo água mole e pedra dura, meditar, para que chegássemos nessa última lei, compreendendo e sentindo o que é que Deus nos convida, quando diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. E quando nós vamos ver no Livro dos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, que é benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Então, não existe causa e efeito felizes fora da caridade. Não existe causa e efeito felizes fora do esforço em compreender e em perdoar. Porque somente aqueles que estão querendo verdadeiramente desenvolver a humildade se preocupam, a desenvolver empatia. Só perdoa quem tem empatia. E para nós é muito difícil. Às vezes tem dias que a gente pensa que está conseguindo. E no final do dia a gente vê que ainda temos uma distância no cumprimento da lei de caridade. Porque ser caridosos ao nosso nível é aprender a lidar com a fraqueza do outro, sabendo que não é fácil. Mas nós temos que compreender que para o outro também não é. Nas bem-aventuranças de Jesus, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque só é pobre de espírito aquele que é humilde. E é dentro dessa condição de pobre de espírito que todas as outras bem-aventuranças vão se desenvolvendo, vão se expandindo no íntimo daquele ser. A nossa tarefa maior de homem de bem consiste justamente em saber que nós temos deveres para com Deus,
para conosco e para com a sociedade. Nós temos deveres para com Deus, respeitando as suas leis. E quando nós respeitamos as leis de Deus, estamos cumprindo os nossos deveres para conosco, porque estamos edificando o homem novo. E quando nós cumprimos a lei de Deus e nos renovamos, a vida social em torno de nós melhora. Ainda que os outros não apresentem o resultado, que é o ideal para todos. Mas se nós cumprirmos a nossa parte, por onde nós passarmos, os dissabores diminuirão. Porque em cada situação dolorosa, começamos a sentir a necessidade de desenvolver esforços para frear a nossa rebeldia. É ela que faz com que o carro descarrile ladeira abaixo, gerando sofrimento e dor. Tem uma figura do Evangelho que nós nos lembramos, que é Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem rico, ele era um publicano, mas não era feliz. Já estava idoso, né? Vivia dentro da orientação judaica, que era a postura ainda do homem dentro de uma sociedade machista. E quando ele chega no final da vida dele, cansado, enfermo, discriminado pelo romano, porque não era romano, e também discriminado pelo judeu, porque era um publicano. E aí o que acontece com Zaqueu? Zaqueu, ele toma conhecimento de Jesus. Levi, que era um amigo dele, também era um coletor de impostos, já havia se juntado ao colegiado do mestre, foi convidado por Jesus e já fazia parte dessa relação mais íntima de Jesus. E Zaqueu, ele deseja encontrar Jesus, mas ele não tem coragem, porque ele não tinha paz na consciência. O que ele faz? Ele sabe que Jesus vai passar por um determinado local e ele vai e sobe numa árvore, que ele só pretende ver Jesus. Ele, sabendo dos feitos do Galileu, ele só queria estar próximo. E quando sobe no sicômoro, Jesus começa a passar por debaixo daquela árvore e convida ele: desce daí, porque hoje me apraz jantar contigo na tua casa. A dona Amélia Rodrigues fala que a alegria de Zaqueu foi tamanha que ele caiu da árvore. Chega em casa, prepara tudo, faz o banquete, convida a família, os servos e fica aguardando Jesus. Quando os publicanos veem que está se aproximando, Jesus está se aproximando da casa de Zaqueu para jantar com ele, começa a censurar. E aí Zaqueu reflete toda a vida que ele teve até então e não tinha paz nem felicidade, e a proposta de renovação do Cristo. Ele fala: Senhor, se algum dos meus irmãos eu lesei, eu devolvo 4 vezes mais aquilo em que eu lesei. E o que sobrar, eu dividirei comigo, com a minha família e com os pobres. Jesus fala: hoje a salvação entrou nesta casa. Então nós vamos ver que Zaqueu está esse processo de construção do homem novo, depois do sofrimento, da dor, da desilusão e do desencanto do mundo. Zaqueu arrependeu-se da conduta de publicano, né? Então, nós vamos ver, Zaqueu, ele veio o arrependimento, né? Depois do arrependimento, nós vamos encontrar que no céu e inferno, no código, olha só, no céu e inferno, na primeira parte, capítulo 7, nós vamos encontrar o Código Penal da Vida Futura. E aqui Kardec ele elaborou que se faz necessário o arrependimento, a expiação e a reparação. Zaqueu fez isso. Ele arrependeu, ele procurou expiar, devolvendo 4 vezes mais a quem ele lesou, né? E a reparação. Mas tem um detalhe: depois desse arrependimento, expiação e reparação, vem a compensação. Nós observamos esse espírito que, segundo os estudiosos, é Dr. Bezerra de Menezes, reencarna no Brasil, um médico dedicado aos pobres, desencarna, 50 anos depois é convidado para ascender a esfera mais alta. E aí ele para e pede a Celina, pede a Maria de Nazaré, que eu tenha permissão de continuar na terra enquanto houver dor e sofrimento lá. Essa compensação da oportunidade de pedir, porque já havia cumprido toda a lei de justiça, de amor e caridade, né? José Raul Teixeira, alguns anos atrás, falando sobre Zaqueu, ele diz que depois que Jesus desencarna e Judas havia se suicidado, os discípulos estão desfalcados no grupo de 12. E Zaqueu teria pedido a Paulo, Saulo já havia se convertido, que intercedesse por ele junto aos discípulos para que ele pudesse trabalhar junto com eles. E Paulo olha para Zaqueu e fala: eu? De jeito nenhum. Não há chance nenhuma de eu pedir por você aos discípulos. Zaqueu para, atônito, e ele fala:
Eu não posso pedir por você, porque você já foi escolhido pelo Cristo. Ele se convidou para cear contigo na tua casa. E naquela noite a salvação entrou na sua casa mental, no seu coração. Você arrependeu-se, você procurou espiar e reparar os danos que havia causado ao observante. Essa é a compensação do Espírito. Quando compreende a grandeza do Pai, que é o nosso Deus, bondoso, justo e misericordioso, a sublimidade de ser um ser inteligente, de ter um livre-arbítrio e a grandeza de poder escolher o bem, o belo e o bom. Quando a vida nos convida a agir, a sentir, a falar, a exemplificar, nós vamos encontrar o cego de nascença, né? Porque nem todas as situações da nossa vida necessariamente são expiações. O cego de nascença, depois que Jesus cura, o pessoal quer saber, o discípulo quer saber se aquela cegueira dele era porque ele havia pecado ou os pais dele. Jesus fala, nem ele nem os pais, era para que se cumprisse a lei de Deus. Então aquele cego de nascença estava em missão. Cada um de nós, com as nossas chagas, com as nossas mazelas ainda, estamos reparando situações, estamos expiando situações. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é expiação. A sociedade que nós compomos no dia de hoje, o planeta Terra, chegando ao ápice do momento crucial da sua transição moral, nós vemos a nossa sociedade terrena em todas as nações, com raras exceções, a corrupção, o desrespeito, a violência, né? No livro Ceareiros de Volta tem uma mensagem, um livro psicografado pelo Valdo Vieira, Espíritos Diversos, não lembro agora o título da mensagem. Tem uma mensagem que nos diz, não sei se é Espíritos embaixo, que nos fala entre linhas que os porões das trevas estão vazios. Então, nós precisamos nos esforçar para aproveitar esse momento divino que a vida nos convida. Está vestindo um corpo de carne neste momento na Terra é uma oportunidade ímpar. Então, rogamos ao Pai e a Jesus que nos auxilie a cumprir a nossa missão de Espírito. E nos lembramos de uma mensagem psicografada pelo Chico em uma reunião de prece em Belo Horizonte, que o título é Vozes do Espírito. Nós somos criados com amor, destinados à felicidade. Fora disso, o sofrimento e dor são produtos da nossa ignorância ou recalcitrância e rebeldia. Vozes do Espírito. Deus é o meu Pai, a natureza é a minha mãe, o universo é o meu caminho, a eternidade é o meu reino, a imortalidade é a minha vida, a mente é o meu lar. Que Jesus nos abençoe. Que nessa mensagem Vozes do Espírito, assinada por o Espírito, nós tenhamos a oportunidade divina de compreender que o amor deve ser a nossa lei, a forma em si a nossa manifestação, a nossa consciência é o nosso guia, porque lá estão as leis divinas. O equilíbrio deve ser a nossa atitude, o futuro a nossa promessa, a ordem a nossa senha, a beleza o nosso ideal, a perfeição o nosso destino. Que a paz seja com todos. Que saibamos orar, vigiar, para que nesses dias onde não somamos com silêncio, com a palavra harmonizada, que possamos não atrapalhar, silenciando e orando. Fechando a porta do nosso quarto, que é a nossa casa mental, elevando o pensamento a Deus e orando em silêncio. E o Pai nos escuta e vai nos fortalecer para nos dar coragem e determinação para escolhas mais felizes. Obrigada, que o Senhor nos guarde.